Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sábado, véspera de feriado aqui, véspera de Páscoa, desculpa. Tô aqui gravando para vocês mais um vídeo para que vocês continuem evoluindo no inglês. O meu objetivo é que em menos de 6 meses, em menos de um ano, você já esteja apto, já consiga entender muitas das coisas em inglês, consiga assistir um seriado, consiga assistir um filme em inglês, consiga se comunicar com pessoas novas, conhecer pessoas de fora, se comunicar, falar com as pessoas e mostrar sua ideia. Isso que eu quero que você consiga em pouco tempo. E como que eu estou fazendo isso? O projeto do Zero ao Mil está trazendo para você as 1000 palavras mais utilizadas do inglês. E qual que é o objetivo dessas 1000 palavras? São as 1000 palavras mais utilizadas. Se você conseguir entender essas palavras que são muito utilizadas no inglês, você fica a chance de você conseguir entender um filme, um seriado, uma pessoa, fica muito mais fácil. As chances para você falar com alguém são muito maiores. Então, como que a gente está apresentando essas 1000 palavras para você? 3 palavras por dia, 3 palavrinhas por dia, e cada uma dessas palavras empregada em 3 frases. Ou seja, você está aprendendo 9 frases por dia. E se você for pegando essas pequenas aulas todos os dias, com uma questão de comprometimento de aprender todos os dias, em pouquíssimo tempo você vai estar preparado. Mas vamos lá então para o que eu estava falando da aula. Eu estava gravando inclusive aqui antes e o meu computador acabou perdendo a bateria, acabou desligando e perdi tudo que eu estava fazendo. Eu já tinha falado, já tinha gravado uma boa parte aqui e acabei perdendo. Então por isso que eu tenho aqui escrito o que a gente vai ver na aula 14. Geralmente eu gosto de estar escrevendo com vocês. A aula passada foi Sexta-feira Santa, então a gente teve uma aula especial. A gente aprendeu algumas palavras que não estão nas 1000 palavras mais utilizadas, mas que são importantes também para você. Por exemplo, meat, fish e Friday, que é carne, peixe e sexta-feira. Então, se você ficou com dúvida, se você ficou na curiosidade de saber como utilizar isso em frases, é só voltar para a aula número 13 especial da Sexta-feira Santa. Mas vamos lá então para a aula 14. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender a palavra all, que significa tudo. A gente vai aprender a palavra also, que significa também. E a gente vai aprender a palavra how, que significa como. Então essas palavras, o how, provavelmente a gente já viu aplicado em outras frases das aulas anteriores. Se você não lembrava, se você não lembra dessas frases que a gente utilizou, não tem problema, porque hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Então vamos começar com o all, certo? O all significa tudo. O all significa tudo. E o que a gente vai ver aqui? Ela trabalhou o dia inteiro. No caso, quando eu falo o dia inteiro, que ideia que eu estou falando aqui? Ela trabalhou todo o dia. Ela trabalhou todo o dia. Aqui eu coloquei tudo, mas pode ser tudo, pode ser todo, pode ser toda. Vai depender da interpretação da frase, porque no inglês vai ter uma palavra para esses 3 sentidos, certo? Então, ela trabalhou todo o dia. No caso, eu quero falar aqui que ela trabalhou o dia inteiro, ou o dia todo, melhor falando. Ela trabalhou o dia todo. Vamos colocar mais uma? Nós estudamos o dia todo. E a última, eu
trabalhei a noite toda. Alterar um pouquinho então aqui pra gente ir pegando aos poucos. Ela trabalhou o dia todo. Ela trabalhou, a gente vai falar sempre ela. Vocês já devem estar craques para utilizar, né? Ela é she. Ela trabalhou, she worked. She worked. Então, Lucas, trabalhar não é work? Sim, trabalhar é work. Mas quando a gente coloca o ed nas palavras, no fim do verbo, verbos são ações, você acaba transformando isso no passado, você acaba dando a ideia que isso aconteceu no passado, certo? Se você tem dúvidas, no meu canal, então existe uma aula específica para isso. É só você colocar ali nos vídeos que vai aparecer essas outras aulas. She worked o dia todo. All day. Ela trabalhou o dia todo. She worked all day. Simples, né, pessoal? She worked all day. Mais simples que o português. Nós estudamos o dia todo. Estudar é study. E no passado, a gente vai falar então studied. Nós, que é we, studied. We studied o dia inteiro. All day. Simples ainda, né, pessoal? We studied all day. Agora vamos para a última. Eu trabalhei a noite toda. I worked all night. Então a gente viu aqui que o ed no fim, ele deixa os verbos no passado. Studied, worked. No caso a gente fala worked, certo? Vamos repetir aqui então. She worked all day. She worked all day. We studied all day. I worked all night. Depois a gente vai fazer uma revisãozinha aqui, pessoal. Então fiquem tranquilos que a gente vai repetir aqui. Vou até deixar fechado. Vamos lá para o also. O also significa também. Lucas, eu aprendi que o também a gente utiliza como to, que também significa também. Ficou bem redundante essa minha frase aqui, o que eu falei, mas é exatamente isso. A also e to significam também. Lucas, e agora o que eu faço? Bom, existem muitas palavras no português que também elas mostram a mesma ideia, elas representam a mesma ideia, mas a gente consegue utilizar palavras diferentes para a mesma ideia. Um exemplo, cão, cachorro. É o mesmo animal. Eu tenho um cão, eu tenho um cachorro, eu tenho um animal de estimação. Muitas vezes a gente consegue ir trocando, mas lógico, o cão e o cachorro significam a mesma coisa, certo? Casa é outro exemplo que a gente pode utilizar. Casa, a gente pode falar eu estou em casa, eu estou no meu lar, eu estou no meu aconchego, eu estou, por exemplo, no sul do Brasil falam baia, que é para casa também. Então, cada lugar do Brasil muitas vezes também vai ter uma forma diferente de falar. Muitas vezes no Brasil inteiro, o sul tem gírias diferentes, palavras diferentes de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bahia, Amazonas, por aí vai. Então, aqui é a mesma coisa. O also e o to significam a mesma ideia, significam também. Qual utilizar? Você pode utilizar os dois, não tem problemas. Isso aqui, a gente vai ter uma aula definindo bem exatamente como que você aplica os dois, mas hoje a gente vai se focar
no also, certo, pessoal? O also é o importante você saber hoje. Also, então a gente vai utilizar algumas frases aqui, certo? Ela também, ela também gosta de pizza. Ela também gosta de pizza. Eu também posso falar inglês. Eu também posso falar inglês. O menino também pode jogar futebol. Coloquei palavras, vão ter palavras novas aqui para vocês, pessoal. Isso é ótimo. Por mais difícil que pareça, não desmotiva. Ela também gosta de pizza. She also likes pizza. Olha que simples que é, pessoal. Colocamos o also aqui. Eu também gosto de falar inglês. Eu também gosto de falar inglês. I also, olha só, I also like to speak English. Mas, Lucas, como assim que tem um S aqui na frase de cima e na de baixo não tem um S? Qual que é a diferença aqui? A diferença é simples. Quando a gente falar a terceira pessoa, no caso he, she e it, a gente vai adicionar um S nos nossos verbos quando estiverem no presente. Por exemplo, ela gosta de pizza é presente, algo que está acontecendo. Então, não é passado e não é futuro. É presente, então. Não é algo que vai acontecer amanhã, não é algo que aconteceu ontem. É algo que está acontecendo agora. Ela gosta de pizza, é uma coisa que ela está fazendo agora, um ato de gostar de pizza. E, por isso, por ser he, she e it, vou até colocar aqui, para vocês terem um apoio, he, she e it, vocês vão adicionar o S. Adicionar um S. Só por isso, pessoal, que é exatamente por isso que tem um S no like, certo? O menino também pode jogar futebol. O menino também pode jogar futebol. O menino, a gente vai falar então the boy. The boy, o menino. O menino também, the boy also can play. The boy can also, the boy can also play soccer. Play é jogar. Pode é o can. Então, o menino pode também jogar futebol. A gente pode inverter aqui no português? Pode, não tem problema. O also pode ser alterado? Sem problemas. A ideia aqui é vocês entenderem que o also significa também. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Mais uma palavra que a gente completou aqui. Vamos ver, então, a última, o how, que é o como. Uma palavra fácil, uma frase fácil que vocês utilizam ou podem utilizar todos os dias é o how are you? How are you significa como você está. Mas uma das questões que eu vou colocar aqui, how are you today? How are you today? How are you today significa como você está hoje. Legal, como você está hoje? How are you today? Então a gente tem a primeira frase, vamos para a segunda. Como
você aprendeu palavra nova, como você aprendeu inglês. Como você aprendeu inglês? E a última, como você está, como você como você virá aqui. E vamos misturar um pouco com algumas palavras que a gente aprendeu na aula passada e retrasada. Bom, como você está hoje? Acabamos de ver então. How are you? Como você aprendeu inglês? How did you? Então, aprendeu é passado. A gente vai colocar um did you para perguntas. Todas as perguntas no passado a gente vai colocar o did. How did you learn English? Como você aprendeu inglês, pessoal? Essas questões de regras gramaticais que você está vendo aqui agora, como que faz uma pergunta, como faz uma negação, isso tudo aos poucos, ao longo desse projeto, você vai ir vendo que a gente sempre vai fazer ou uma pergunta ou uma negação, dizendo que não, ou uma afirmação, dizendo que sim. Sempre que a gente estiver conversando com alguém, vai ser basicamente isso. Então você automaticamente vai aprender todas as regras gramaticais com os exemplos das frases, certo? E como você virá aqui, agora é uma pergunta no futuro. Por isso que eu coloquei aqui uma pergunta no passado, uma pergunta no futuro. How, ainda estamos usando how, né? How, pergunta no futuro. Will, how will you? Olha como mudou. Did you no passado, will you no futuro. How will you come here? Então, pessoal, a gente tem muita coisa nova aqui. Se você precisar, repete a aula, assiste de novo, mas agora vamos então pronunciar essas palavras, essas frases. Vou começar lá de cima então. Ela trabalhou o dia todo. Como que você fala? Anota no seu papel aí, faz um comentário aqui nesse vídeo. Ela trabalhou o dia todo. Como que você fala isso? Como você escreve? She worked all day. Agora a segunda. Pausa o vídeo, escreve e depois dá o play para você ver qual que é a resposta. Só para fazer o teste para ver se você acertou, o que você tem que melhorar. Então, we studied all day. Nós estudamos o dia todo. We studied all day. E a terceira, eu trabalhei a noite toda. Eu trabalhei a noite toda. Escreve aí, pausa o vídeo e vamos ver aqui. I worked all night. Se você acertou, se você errou, não tem problema. O importante é você perceber e aprender a utilizar essas palavras, aí se organizando e aprendendo, certo, pessoal? O importante é evolução. O importante é evolução. Vamos para a próxima então. O also, como também. Ela também gosta de pizza. Como você falaria? Como você escreveria? She also likes pizza. She also likes pizza. Eu também posso falar inglês. Como é que vocês falariam? I also like to speak English. No caso aqui eu coloquei um posso, mas deveria ser aqui embaixo um can. I also can speak English. Meu erro, pessoal. Eu tava com uma coisa na cabeça e falei outra, expliquei outra para vocês. Então o posso significa can, certo? Posso significa can. I also can speak English. Ou I can also. Fica melhor ainda. I can also speak English. Não faz muita diferença. Peço perdão pelo meu erro aqui, pessoal. O menino também pode jogar futebol. Como é que vocês fariam isso? O menino
também pode jogar futebol. The boy can also play soccer. The boy can also play soccer. Uma das coisas interessantes deste erro aqui que eu cometi, pessoal, é para vocês perceberem que não importa o seu nível, não importa se você sabe ou não sabe, todos nós cometemos erros. O professor, o aluno, qualquer pessoa, a gente está sujeita, qualquer pessoa está sujeita a cometer erros. Então, não fica desesperado, não fica chateado, não fica triste quando você cometer um erro. E sim, observa esse erro, entende por que você errou. No meu caso, eu estava totalmente... eu estava pensando numa coisa e falando outra, acabei errando. Então, isso serve para quando eu for fazer as próximas aulas, eu estar mais presente, não ficar pensando nos próximos exemplos ou nos exemplos que eu vou utilizar. Então, isso serve de lição para mim, estar mais presente naquela frase que eu estou falando para vocês. E se vocês erram, utiliza o mesmo exemplo, utiliza a mesma lição, percebe por que você errou e como você pode melhorar, fazer diferente na próxima, certo? Então vamos seguir aqui, o how. Como você está hoje? Como você está hoje? How are you today? Como você está hoje? Como você aprendeu inglês? How did you learn English? Como você aprendeu inglês? How did you learn English? Como você virá aqui? Agora é futuro, lembram? How will you come here? Então nós temos o did para fazer perguntas no passado e a gente tem o will para fazer perguntas no futuro. Eu sei, pessoal, é bastante coisa, mas aos poucos vocês vão aprender e dominar tudo isso. O que eu espero agora? Eu espero que vocês anotem essas frases, revisem, corrijam o que vocês erraram e caso vocês tenham alguma dúvida, deixa nos comentários que assim que eu ler, eu vou providenciar de resolver isso para vocês e ajudar, certo? Se vocês gostaram, se vocês estão gostando da série, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que vocês gostam, para que eles também aprendam inglês, certo? Um abraço e até a próxima aula.